Ok, pessoal, me chamo Hércules, sou professor de matemática aqui da escola, né? Lembrando que essa aula é dedicada aos alunos do sétimo ano, tá? Desculpa, manhã e tarde, beleza? Galera, na segunda-feira, tá? Dessa semana, dia 5, nós iniciamos o conteúdo envolvendo razão, tá? Estudamos o conceito e a definição de razão, que basicamente é isso daqui que eu trouxe na semana passada, desculpa, essa semana, tá? Na segunda-feira. Vimos que razão nada mais é do que uma fração, tá? Razão nada mais é do que uma divisão. Razão é um quociente, tá? O resultado de uma divisão. Então, quando nós determinamos a razão entre A e B, nada mais é do que você escrever a fração entre A e B. Então, por exemplo, se você quer determinar a razão entre 2 e 8, então é só você escrever 2 sobre 8, tá? Ou 2 para 8, tá? Lembrando que é assim que nós lemos as frações. As razões, desculpa, tá? 2 para 8. E lógico, essa razão, 2 para 8, você pode simplificar em 1 para 4, tá? E essa razão 1 para 4, nós chamamos de uma razão equivalente a 2 para 8. Então, só nessa mini revisão aí, eu trouxe vários conceitos, né? Visto na aula passada. Que são razões equivalentes, como é que eu leio uma razão e o que é uma razão, tá? Além de lembrar que o 1 nós chamamos de antecedente e o 4 nós chamamos de consequente, tá? Em vez de ser numerador e denominador, o que muda é apenas essa definição de nomenclatura, ok? Então, nós já vimos esse exemplo, né? Que era entre a razão dos rapazes e as moças, né? É bem simples, tá, pessoal? E como é que nós lemos as razões? Ok, então para finalizar o conteúdo, pessoal, basicamente o capítulo é só apenas isso mesmo, tá? Conceito de razão. Vamos ver agora o que seriam razões inversas, tá? Razões inversas. É muito simples, pessoal, ó. Pelo próprio nome, nós conseguimos entender mais ou menos o que seria isso, tá? Então vamos observar as seguintes razões, ó. Eu tenho as razões aqui, 5 para 8, e eu tenho a razão 8 para 5. Então já dá para entender mais ou menos que seriam razões inversas, né? Ó, observe que o antecessor 5, lembra que isso aqui nós chamamos de antecessor, isso aqui nós chamamos de consequente, tá? Ou antecedente, tá, pessoal? Também pode ser chamado de antecedente. Então, ó, observe que o antecessor 5 da primeira razão é o consequente da segunda. E o consequente da primeira é o antecessor da segunda, tá? Então, basicamente, isso seria razões inversas. Matematicamente falando, tá? Definindo razões inversas, o que seriam razões inversas? É quando o produto entre duas razões é igual a 1. Ou seja, quando você multiplica duas razões e o resultado é 1, significa dizer que essas razões são inversas. Professor, mas isso não acontece aqui. Acontece, criatura, ó. 5 para 8, multiplica a razão 5 para 8 com 8 para 5. Multiplica aqui para ver o que vai dar. 5 vezes 8, 40. 8 vezes 5, 40. Tem que dar 40 para 40. 1, né? Lembrando que razão é divisão. 40 dividido por 40 é 1. Então, o que são razões inversas? É quando o produto entre duas razões é igual a 1. Tá? De forma resumida, você vai notar bem nítido, quando notar bem nítido é um pleonasmo, é uma figura de linguagem, né? Você vai notar quando for uma razão inversa, tá? Você vai perceber que, basicamente, são representados pelos mesmos números, só que um contrário ao outro, tá? Então é bem simples. Então, se você tem a fração 2 quintos, quem seria a fração inversa de 2 quintos? 5 para 2, tá? Então é bem simples. Até porque se você multiplicar essas duas razões, vai dar 1, ok? Então, razões inversas nada mais é isso, tá? Então, o produto de duas razões é igual a 1. Ou seja, 5 para 8 multiplicado por 8 para 5 é igual a 1. Então, nesse caso, nós dizemos que as razões são inversas. Então, resumindo, razões inversas é quando o produto entre as razões é igual a 1. Tá? Bem tranquilo de compreender. Então, em relação ao conteúdo, pessoal, é isso, ok? Vamos fazer aqui alguns exemplos para a gente poder finalizar esse conteúdo, tá? Diz assim, ó, determine a razão em forma fracionária, tá? Lembrando que existem várias formas de você representar a fração. Uma delas é a fracionária, outra, né? Eu posso representar na forma decimal também, tá? Mas nesse caso eu quero a forma fracionária, tá?
Entre, olha a sequência, tá? Lembra que a questão sempre vai informar a sequência. Entre a primeira e a segunda medida. Então vamos lá. No item A. No item A ele quer a razão de 12 centímetros e 40 metros. Eita, aqui tem um grande problema, pessoal. Que você tem que transformar essas unidades. Apesar dessa questão parecer bem simples, ó, seria 12 para 40, aparentemente seria isso aqui. Só que você observa que essas unidades estão diferentes, tá? Isso aqui não pode. Então o que acontece? Você deveria transformar esse 12 centímetros para metros. Ou o contrário, tá? Transformar esse 40 metros para centímetros. Então vamos lembrar lá do sexto ano, né? Metro, como eu estou em centímetros, né? Vai ficar para cá. Então seria decímetro, centímetro, milímetro, tá? Então eu estou em metros, quero transformar lá para centímetros. Então eu estou em metro, vou para centímetro. Quantas casas eu ando? Duas. Duas casas para onde? Para a direita. Então você vai acrescentar aqui 2 zeros. Então em vez de você colocar 12 para 40, na verdade você vai escrever 12 para 4.000, tá? Porque foi o que você acabou de fazer aqui. Você transformou esse metros para centímetros. Quando você vai escrever as razões, você deve manter aqui, né? Você deve manter as unidades de acordo, tá? Então, se essa unidade está em centímetros, aqui também tem que estar em centímetros. Transformando 40 metros para centímetros equivale a 4.000. Agora você representou a fração corretamente, tá? Ou a razão corretamente, tá? Simplificando essa razão, né, para ficar na forma mais correta, seria 6 para 2.000. Simplificando novamente, seria 3 para 1.000, tá? Então, essa seria o resultado do item A. Tá? Eu não vou responder todos, porque não tem necessidade, mas basicamente seria o mesmo conceito, tá? Qual é a razão entre 500 gramas e 3 quilogramas? Eu vou fazer só o B para finalizar, tá? Então, novamente, tá? Você tem que transformar esse 3 quilogramas em gramas, tá, pessoal? 3 quilogramas seria quantas gramas? De uma forma bem rápida, tá? 1 quilograma equivale a 1.000 gramas, tá? 1.000 gramas. Então, significa dizer que 3 quilogramas equivale a 3.000 gramas. Então, aparentemente, tem essa pegadinha aqui, pessoal. Cuidado. Não seria 500 sobre 3, tá? Seria 500 sobre 3.000, porque você tem que transformar essa quilograma em grama, ok? Agora, simplificando essa razão, é bem simples, ó. Você pode cortar os zeros, tá? Ficaria 5 para 30. Simplificando isso daqui por 5, ficaria 1 para 6, tá? Então, a razão de 500 gramas e 3 quilogramas é de 1 para 6. Tá? Lembrando que nas razões, nós lemos, né, muda apenas a forma de ler de um pouco diferente, né? Seria 1 para 6, tá? Aqui seria o mesmo conceito, tá? Seria 630 mililitros e 9 litros, né? 1 litro equivale a 1.000 mililitros, tá? Então, seria 630 para 9.000. Tá? E você simplificaria essa razão aí. Tá? Então, é bem tranquilo. Só toma cuidado nesse conceitozinho aí. Ok? Ok, aqui já é o conceito de escala, que já foge do nosso conteúdo. Tá? Então, a gente já iniciaria o conteúdo de proporção, tá? Que seria o capítulo 11. Então, pessoal, de fato, nós já passeamos por todo o capítulo 10, tá? Algo bem tranquilo, tá? Você precisa basicamente entender o conceito de razão, né? Tomar bastante cuidado nessas unidades, né? Que elas têm que corresponder uma com a outra. E basicamente o capítulo 10 é isso, tá? Se você dá uma passeada no livro de vocês, você vai ver que ele é bem curtinho mesmo, ok? Então, quando for, eu iria tirar uma aula, tá? Só para falar sobre razão, ou só para resolver questões envolvendo razão. Mas eu acho que é um capítulo tão curto que eu acho que já na próxima semana eu já vou iniciar a proporção. Eu vou juntar os dois conteúdos para realizar questões envolvendo logo os dois, tá? Para não perder um dia de aula, a gente já inicia na segunda-feira o conceito de proporção. Aí quando for na quinta, que eu já vou ter um pouco mais de conteúdo acumulado, nós realizamos aí uma aula de exercício. Talvez eu realize uma live, né, para tirar, né, as dúvidas de uma forma, entre aspas, um pouco mais presente. Beleza? Então,
por hoje seria isso. Valeu, a gente se encontra agora na próxima semana. Beleza? Tchau, tchau, pessoal.